Olha, com alegria nós estamos chegando mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo. Estamos aí iniciando o ano de 2015. Espero que você tenha tido um final de ano feliz com a sua família, cheio de esperança, cheio da graça de Deus, e esteja iniciando bem já o nosso novo ano, o ano de 2015, e que seja um ano muito abençoado na sua vida, na vida da sua família. O desejo de todos nós é exatamente o desejo de ter um ano feliz. Os projetos, os sonhos, as promessas, sei lá, você pode ter feito muito destes na virada do ano e agora começou a realidade, o palco da história de 2015. Você está preparado para as lutas e os desafios deste ano? Fica aí a nossa pergunta. Nós vamos para um breve intervalo e depois vamos falar sobre a temática nossa para este ano de 2015. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, com alegria que eu quero apresentar para você o nosso plano de trabalho este ano. O desafio, a temática da nossa igreja este ano é o desafio da evangelização, da proclamação do Evangelho. O nosso tema é Ide e Pregai. Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele disse assim: damos sempre graças a Deus por tudo que recordo de vós, lembrando sempre de cada um de vós nas minhas orações, lembrando da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Quando nós falamos de uma igreja proclamadora e deste tema que Jesus nos mandou, ide e pregai, este texto que Paulo apresenta à igreja dos Tessalonicenses, quando Paulo pregou o Evangelho ali na Tessalônica, foi em meio a muita provação. Paulo saiu da Tessalônica escondido, fugido. Desceram Paulo por um cesto durante a noite para que ele fugisse da perseguição dos judeus. Tamanha foi a oposição daquela cidade ao Evangelho, tamanho fora a perseguição daquela cidade ao Evangelho. Pelo menos aqui em Dourados, até hoje, eu não soube de nenhuma história parecida com o que aconteceu com Paulo lá em Tessalônica. E mesmo assim, nasceu ali uma igreja, um grupo de pessoas que ouviu a pregação do Evangelho, creram no Evangelho.
entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e creram que Deus tem um plano de salvação para o homem, e creram que Jesus Cristo veio a este mundo para salvá-los. E eles foram tão fortalecidos na graça de Deus, o Espírito Santo de Deus veio habitar os seus corações, fazer neles morada, selá-los para o dia da redenção, de forma que nasceu ali a igreja da Tessalônica. Mais tarde, Paulo escreve estas cartas, foram duas, a primeira e a segunda carta, escreve para dizer que aquela igreja se tornou um modelo de uma igreja cristã. Eram poucos irmãos, não tinha templo, não tinha uma Bíblia, não tinha ali um pregador fixo, um pastor, alguém para cuidar daquelas ovelhas, mas nasceu ali uma igreja, era um pequeno grupo de irmãos, mas de uma igreja vibrante, de uma fé vibrante, de um coração cheio do temor de Deus, cheio da graça de Deus, impactados pela mensagem do Evangelho. Então Paulo fala aqui de uma igreja proclamadora, uma igreja que entendeu o propósito de ir e pregar o Evangelho. E como que nós podemos identificar em Tessalônica uma igreja proclamadora? Uma igreja proclamadora, e esta é a temática que nós estamos trabalhando, já começamos e vamos trabalhar ao longo deste ano de 2015, na Igreja Presbiteriana de Dourados. Uma igreja proclamadora é uma igreja de uma fé operante. Paulo fala assim: olha, dou graças ao meu Deus por cada um de vós, pela operosidade da vossa fé. Uma igreja proclamadora que entendeu o ide e pregar e a ação evangelizadora da igreja, é uma igreja de uma fé operante. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Uma fé que apenas você crer que Deus existe, pegar sua Bíblia, ler, fazer alguma oração, não é uma fé operante. Uma fé operante é aquela fé que te leva ao trabalho, que te faz acolher aos desafios do reino de Deus. Uma fé operante é uma fé onde os desafios do reino de Deus estão presentes na vida desta pessoa. Ela está pronta para demonstrar a sua fé com as suas atitudes, com o seu dia a dia, com o seu serviço. Então, Paulo fala que esta igreja de Tessalônica, ele agradecia a Deus por ela, porque era uma igreja de uma fé operante. Eu não sei, você, meu telespectador, às vezes você também acredita em Deus, mas você tem uma fé operante, uma fé viva, dinâmica, participativa, ativa nos trabalhos da igreja, na proclamação do Evangelho, no atender o ide e pregai. Quando Jesus expulsou os demônios de um jovem lá em Gadara, aqueles gadarenos ficaram tão assustados que expulsaram Jesus do país, mas o jovem que fora liberto creu em Jesus como Filho de Deus e perguntou: Senhor, eu posso ir contigo? E Jesus falou: não, você volta à sua casa paterna e vai anunciar aos seus o que Deus fez por você. E aquele jovem foi e anunciou, tornou-se um missionário ali, tornou-se um jovem de uma fé operante. Eu gostaria que você também fosse uma pessoa de uma fé operante. Mas Paulo diz que ele agradece a Deus por esta igreja, que era uma igreja proclamadora, que além de uma fé operante, ela era uma igreja de amor abnegado. Ou seja, uma fé operante, ela nos leva necessariamente a um amor abnegado. O que é um amor abnegado? Um amor abnegado, uma pessoa abnegada, de amor abnegado, é uma pessoa que não fica medindo esforços. Nós vivemos numa sociedade de uma hipocrisia muito grande,
As pessoas, todo mundo quer parecer caridoso, amoroso, misericordioso, mas logo na frente começa a cobrar o bem que fez pelo outro. Amor abnegado é um amor que você vai fazer algo por alguém e nunca vai voltar atrás para cobrar a conta. Amor abnegado é aquele amor altruísta, quando você dá sem esperar receber depois. Amor abnegado é aquele amor segundo o exemplo de Cristo, que se deu por nós, como oferta aceitável a Deus. Amor abnegado é o coração do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor abnegado é aquele que você dá sem esperar nada em troca, é um amor sacrificial, segundo o modelo de Cristo, segundo o modelo e o exemplo de Cristo. Ele nos amou antes mesmo de nós esboçarmos qualquer atitude de amor por Ele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isto é um amor abnegado. É um amor que não vem depois cobrar a conta. Uma igreja proclamadora é uma igreja de amor abnegado. Isto é compreender o ide e pregai, o ide de Jesus. Aquilo que você faz por alguém, você não deve voltar depois para receber a conta. Uma igreja abnegada é aquela que espalha a palavra de Deus por amor a Deus e por amor ao próximo. Não faz como eu ouvi dizer de um líder, que o seu liderado chegou para ele e falou assim: olha, pastor, eu quero levar comida para umas pessoas que estão na rua, mendigos, não tem como se autoalimentar, não tem como cuidar de si mesmo. Eu entendo que o meu ministério é com essas pessoas, a igreja pode me dar apoio. O pastor disse: não, essas pessoas não dão retorno. Amor abnegado é aquele amor que não espera retorno. Isso é um amor abnegado. Uma igreja proclamadora é uma igreja de amor abnegado. Esse é o tema do nosso segundo trimestre. No terceiro trimestre nós vamos estudar que uma igreja proclamadora do ide e pregai é uma igreja de uma esperança firme. Paulo fala: olha, dou graças a Deus por vós, pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor, pela firmeza da vossa esperança. Olha, uma igreja proclamadora é uma igreja que tem uma esperança firme, perseverante. A palavra perseverante, a palavra firmeza, a palavra que traduz a paciência do povo de Deus sobre a terra, quer dizer que é uma igreja que proclama porque ela tem em Cristo uma esperança viva. Por mais que nós vivamos numa sociedade que tenta silenciar a voz da igreja, que tenta dizer que Cristo não voltará, que não há uma salvação para o pecador, que comamos e bebamos que amanhã morreremos, por mais que tenta negar a existência de Deus, por mais que tente negar o mistério da cruz, por mais que tente negar que Deus nos amou com amor eterno, a igreja proclamadora, ela tem uma esperança firme. Nada disto desanima a igreja de proclamar o Evangelho, de anunciar a salvação. É isso que nós vamos estar proclamando na nossa temática este ano. Uma esperança firme. A esperança é o que nos move pela fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo enche o nosso coração de esperança. A fé é um dom de Deus que traz ao coração do pecador esperança. Aquele homem que está aborrecido, triste, morto no seu estado de pecado e miséria, o Evangelho chega trazendo nova vida, chega trazendo esperança, e é uma esperança firme.
Não é aquela esperança que no primeiro abuso de um opositor ao Evangelho, essa pessoa já desanima da sua fé. Do primeiro obstáculo que encontra dentro da sua igreja, já desanima da fé. Na primeira oposição ao Evangelho, já não quer mais evangelizar. Quantas vezes nós saímos distribuindo um folheto, pessoas falam, não, eu não quero folheto. E muitos jovens falam assim, pastor, eu estava distribuindo um folheto, mas a pessoa disse que não queria, eu perdi a graça de evangelizar. Não, senhor. Uma pessoa de esperança firme, uma igreja proclamadora que tem uma esperança firme, que atende ao ide e pregai o Evangelho, ela não desanima no primeiro obstáculo. Não desanima porque a sua esperança é firme. Nada pode nos desanimar de pregar o Evangelho, de anunciar ao homem que há uma salvação para ele em Jesus Cristo. O homem que está perdido, se drogando, se matando, se corrompendo, vivendo de adultério, de furto, vivendo de droga, de ópio, de bebida, de vícios, porque não tem uma esperança para viver. Olha, a igreja, ela pode olhar para Cristo e no Evangelho oferecer a este homem sem rumo, sem direção, sem esperança, um rumo seguro e certo para a sua vida, esperança firme. E nós vamos trabalhar no 4º e último trimestre, que esta igreja proclamadora, atendendo o ide e pregai o Evangelho, ela tem uma fé operante, ela tem um amor abnegado, ela tem uma esperança firme, mas ela tem também um coração grato. Tudo que nós fazemos pelo reino de Deus, fazemos pela gratidão a Deus nos nossos corações. Deus nos amou quando nós éramos pecadores, quando ninguém se interessava por nós, quando ninguém nos amava, quando ninguém dava nada por nós. Deus nos amou. Como não vou viver uma vida de gratidão? Como não vou expressar com o meu trabalho, atendendo a missão do ide e pregai, como eu não vou expressar a minha gratidão a Deus? Então, já que a obra que me comprou para Deus foi a morte de Cristo na cruz, quando Ele morreu para pagar ali os meus pecados, o que me resta agora é viver uma vida de gratidão a Ele, trabalhar no reino de Deus por mera gratidão ao Senhor, servir ao Senhor por gratidão. Sirva a Deus por nada, e você vai ver que isso é tudo. Sirva a Deus por gratidão, porque Ele salvou a sua vida, porque Ele te deu uma esperança, porque Ele perdoou os seus pecados, porque Ele vai ressuscitar você, se Ele não voltar antes, se você passar pela morte, para te acolher no seu reino eterno. Viva uma vida de gratidão. Uma fé operante, um amor abnegado, uma esperança firme e um coração grato. Esta é a temática do nosso ano para 2015 e você está convidado a participar das programações da nossa igreja e ouvir a palavra de Deus que pode dar esperança ao seu coração. Nós vamos para um breve intervalo e depois eu quero apresentar o plano da salvação para você. Talvez você nunca ouviu alguém te expor o Evangelho, apresentar para você o plano da salvação em Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381.
Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós voltamos aqui no segundo bloco do nosso programa. Hoje nós estamos falando sobre o tema que a nossa igreja vai estar trabalhando em 2015, Ide Pregai. Alguém já te apresentou o Evangelho alguma vez? Você conhece o plano da salvação de Deus? O plano da salvação de Deus pode ser apresentado em 5 passos simples para você compreender. O primeiro passo, você precisa de conhecer sobre a graça de Deus. A graça de Deus é quando nós entendemos que a vida eterna é um presente de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vamos exemplificar nos nossos dedos. O primeiro aqui é a graça de Deus. A salvação, a vida eterna que Deus nos oferece é um presente de Deus. Ela não pode ser comprada por obras e nem merecida por nós, pelos nossos próprios méritos. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o primeiro aspecto do plano da salvação é a graça de Deus. A vida eterna é um presente de Deus para você. Deus tem um presente para você, a vida eterna em Cristo Jesus. A segunda verdade do plano da salvação é a respeito do pecado. O homem é pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e diz também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem é um pecador. Ele não pode salvar a si mesmo, porque ele é um pecador. E o padrão de Deus para alguém salvar a si mesmo é muito alto. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, diz: sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai Celeste. Então, não obstante a graça ser um presente de Deus, mas o homem tem que entender que ele é um pecador e ele não pode salvar a si mesmo. Então entra um terceiro aspecto que você precisa de conhecer, que é Deus. Deus é misericordioso, portanto, Ele não deseja condenar, punir a ninguém. A palavra diz que Deus é amor. Lá em 1 de João 4:8, diz assim: Deus é amor. Deus é misericordioso, Ele não quer punir ninguém. Isso é uma verdade. Mas é uma verdade também que Deus é justo
E sendo ele justo, ele precisa de exatamente punir os nossos pecados. E ele mesmo diz na sua palavra que ele visita com misericórdia até a meia geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, mas que ele também vinga até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus é misericordioso, amoroso, é verdade, mas Deus também é justo. E como um Deus justo, um ser moral que Ele é, Ele precisa punir o pecador. Olha como que fica o plano da salvação. A graça, que é um presente de Deus, o homem, um pecador, Deus que é amoroso, mas também é justo, Ele precisa punir os pecados, o pecador, e Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem por causa da sua justiça. Então entra uma quarta verdade que você precisa saber sobre este plano da salvação. A quarta verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o Deus homem. A Bíblia diz que a respeito de Jesus o seguinte, João capítulo 1, versículo 1, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso é João 1,14. João 1,1 fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, falando da pessoa de Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é Deus homem, o mediador entre Deus e os homens. Como Deus homem, Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, pagar o preço dos nossos pecados. E Ele também ressuscitou dos mortos e nos comprou um lugar maravilhoso na presença de Deus e nos oferece gratuitamente este presente da graça de Deus. Então Jesus, sendo Deus homem, Ele pode representar o homem diante de Deus e pode representar Deus diante dos homens. Morreu numa cruz, ressuscitou, morreu na cruz para pagar os nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia para nos dar uma salvação eterna, para nos garantir a vida eterna, e comprou um lugar no céu para você e para mim. A Bíblia diz no capítulo 53 do profeta Isaías, versículo de número 6, que Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele comprou a sua vida na cruz, quando Ele morreu ali para satisfazer a justiça justa de Deus. Então a graça, o homem, Deus e Jesus Cristo. O quinto elemento deste plano da salvação é a fé. O que é a fé? A fé não é um mero conhecimento intelectual. Talvez você que está me acompanhando neste programa, neste instante, ouvindo o plano da salvação para o homem, está pensando, mas a fé, eu tenho fé em Deus. A fé não é um mero conhecimento intelectual. A Bíblia diz o seguinte, lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19: crês tu que Deus é um só? Faze bem, até o diabo, até os demônios creem e tremem. A fé não é um mero conhecimento intelectual. Esta fé até os demônios têm. Às vezes você se vangloria da sua fé porque acredita que Deus existe, um mero conhecimento intelectual da existência de Deus. Isso até os demônios têm essa fé. Até porque é impossível negar a existência de Deus. Ela não é também uma fé meramente temporal. Você crê por algum momento. Por exemplo, tem algum problema na sua família, na sua casa, você aparece numa reunião de oração, faz uma corrente de oração, pede alguém para orar por você, aquela fé é temporal. Passou a tempestade, a fé some. Não.
A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. A fé que eu estou falando aqui é a fé salvadora em Cristo Jesus. Crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. A fé salvadora em Cristo, essa não vai achar em demônio, não vai achar em nenhuma pessoa para eventos temporais da vida. Esta fé quer dizer entregar a sua vida a Jesus Cristo, confiar em Jesus para a sua salvação. Uma certa feita, quando os apóstolos estavam pregando o Evangelho, o carcereiro perguntou para eles: o que devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta fé que eu estou falando é a fé salvadora. Então o plano da salvação, a graça, porque a vida eterna é um presente de Deus, não é comprada por obras, nem é uma conquista do ser humano. O homem é pecador e ele não pode salvar a si mesmo. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Deus é amor, mas também é justo. E como justo, ele vai punir o pecado, ele vai punir o pecador. Então entra Cristo entre Deus e nós, porque ele é o Deus homem. E ele morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. E entra o quinto elemento deste plano da salvação, o Evangelho que eu estou te apresentando, quando você entrega a sua vida a Cristo e confia nele como seu Salvador. Eu gostaria que você compreendesse este grande mistério, porque quando você lê a Bíblia, você precisa de compreender que a Bíblia é para nos apresentar o plano de Deus para a nossa salvação. Há um plano de Deus para salvar o homem, e este plano está na pessoa de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, mas você precisa de responder crendo em Jesus como seu Salvador, confiando em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez nunca alguém apresentou o plano da salvação de Deus em Cristo, a respeito da graça de Deus, que é um presente. Quantas pessoas tentando conquistar a salvação pelas suas próprias obras, com o coração cheio de arrogância diante de Deus. Oh Deus, se achas que eu mereço um lugar no céu, ninguém merece lugar no céu. A salvação, a vida eterna é um presente de Deus para você. Se o homem mesmo se salvasse, não precisava de Cristo ter morrido numa cruz, não precisava de Cristo ter despido de sua glória, descido até nós, descido a este mundo, Deus homem, assumir a nossa natureza para nos representar diante de Deus e pagar o preço que Deus exigia pelos nossos pecados. Então a salvação é um presente de Deus. O homem é um ser pecador e o critério de Deus é muito santo: sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Quem consegue, um homem, pelos seus próprios esforços, ser tão perfeito assim? Deus é amor, mas também é justiça. E sendo ele um Deus justo e um ser moral, que ele não pode deixar de punir o pecado, e não deixará. Então nós precisamos de algo que resolva esse conflito. Então Cristo veio para nos oferecer uma salvação gratuita, pagar o preço que às vezes você está tentando pagar. Quantas pessoas frustradas na religião porque está tentando pagar o preço do seu pecado e esquece que Cristo pagou o preço do seu pecado para te oferecer a salvação e a vida eterna. Mas você precisa de crer, confiar em Jesus como seu Salvador. Então olha, graça, o homem, Deus, Cristo e a fé. É o plano da salvação. Você precisa de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja frustrado na sua religião, e religião frustra mesmo. Religião sem o Evangelho é uma cangaia, é uma carga sobre os ombros, é um fardo sobre os ombros do próprio homem. Ou então ela se torna uma tinta para pintar
pecador de uma moldura mais aceitável. Jesus chamou seus contemporâneos religiosos de sepulcros caiados, por fora bonito, por dentro feio. Você sabe que um sepulcro é assim, por fora aquele túmulo bonito, pintado, mas lá dentro só tem restos mortais. Talvez a sua vida esteja assim, aquele religioso padrão, aceitável na sociedade, mas lá dentro de você, você sabe que não tem esperança para quando morrer, você sabe que não é um salvo, você tem dúvida e não tem certeza da sua salvação. Religião sem o Evangelho gracioso que nos oferece uma salvação em Cristo é um fardo insuportável. Ninguém pode suportar. É um mero legalismo, é uma mera aparência. Religião sem o Evangelho não oferece nada para o homem. As religiões são os homens em busca de Deus. O Evangelho é Deus em busca do homem. Olha que proposta que Deus tem em Cristo para você. A salvação é um presente de Deus para você. Mas você tem que confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Não basta falar, não, eu acredito em Deus. Até o demônio acredita em Deus. Não tem vantagem nenhuma nisso. Crês tu que Deus é um só? Pega a sua Bíblia aí e abra em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você crê que Deus é um só? Faze bem, até os demônios acreditam, creem que Deus é um só, mas não serão salvos. A fé salvadora é aquela que nós depositamos em Cristo, a nossa confiança para a nossa salvação. Esta fé é dom de Deus, ela não vem de obras, não é uma salvação conquistada por obras. A salvação é um presente de Deus para você. Você precisa apenas de confessar e arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu quero orar por você nesse instante e pedir que a graça de Deus venha ao seu encontro, que o Espírito Santo leve esta mensagem do Evangelho ao seu coração. Talvez você esteja completamente frustrado com a religião, mas eu duvido que você ficaria frustrado com o Evangelho, que é Jesus Cristo, que morreu para te salvar. Senhor, muito obrigado pelo plano da salvação, por uma salvação graciosa, porque a vida eterna é um presente do Senhor para nós. Obrigado por aqueles que nos assistem nesta hora. Leva ao coração dele esta confiança, esta fé salvadora, esta confiança em Jesus Cristo para a sua salvação. Talvez já esteja cansado da religião, mas jamais ficará cansado do Evangelho, porque o Evangelho é a oferta de Deus para perdoar os nossos pecados e nos acolher nele. Obrigado por Jesus Cristo, que pagou na cruz o preço dos nossos pecados e agora nos convida para confiar nele e ter a salvação e a vida eterna. Enche o coração do nosso telespectador da tua graça e da tua salvação. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos para o intervalo e voltamos concluir a nossa programação. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Helmut Facker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos chegando no momento final do programa Andando com Cristo. Fica o convite para você estar conosco domingo na igreja, a Igreja Presbiteriana de Dourados, também chamado Igreja do Relógio. Você está convidado a estar ali conosco para ouvir mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Que o ano de 2015 seja um ano feliz para você, se você encontrar em Cristo a salvação da sua vida. Que Deus o abençoe.